Fala pessoal, vamos continuar resolvendo nossas questões do Revisa Goiás do nono ano de matemática, beleza? E agora nós temos a questão de número 6 que diz assim, ó, observe os triângulos semelhantes a seguir. Então ele já afirma aqui que esses triângulos são semelhantes, beleza? Aí tem os triângulos A, B, C e o triângulo A', B' e C'. Aí ele pergunta qual que é a razão de semelhança, tá? Lembrando que razão é uma divisão, tá certo? Então, ele quer saber qual a razão de semelhança entre esses dois triângulos. O que é que eu vou fazer? Vou pegar os seus lados semelhantes e fazer a divisão entre eles. Por exemplo, ó, o lado A', B', A' e B' é correspondente ao lado AB. Então, o lado A', B', dividido pelo lado AB, tem que dar o mesmo resultado que o lado B', C', B' e C', dividido pelo lado B e C, que tem que ser o mesmo valor quando dividirmos o lado A', C', A' e C' pela medida do lado AC. E o resultado de todas essas divisões de semelhança, nós chamamos da letra K, que é chamada de constante, tá certo? De semelhança, razão de semelhança. Tem que ser uma constante, beleza? Ao substituirmos esses valores, nós vamos ter o seguinte, ó, o lado A', B' mede 20, sobre o lado AB, que mede 5, igual o lado B', C' mede 40, dividido pelo lado BC, que mede 10. E o lado A', C' mede 52, dividido pelo lado AC, que mede 13. E ao realizarmos todas essas divisões, ó, 20 dividido por 5, 40 dividido por 10, 52 dividido por 13, nós encontraremos exatamente o mesmo resultado, que é o resultado da constante, que nesse caso aqui é 4, ou seja, a razão de semelhança entre esses dois triângulos é 4, que a gente encontra como alternativa a letra B. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 7, também é uma questão de semelhança de triângulos. Os triângulos a seguir são semelhantes, ou seja, ele já afirma na própria questão que esses triângulos são semelhantes. E ele pergunta qual é o caso de semelhança. Qual é o caso de semelhança entre esses triângulos e qual é a medida do lado EF, beleza? Então, vem comigo aqui, gente. O caso de semelhança aqui é bem simples. Olha só, esse ângulo aqui, 47,76, ele é exatamente igual a esse ângulo, tá bom? Então, eu tenho um lado. Eu tenho ângulos iguais nesses triângulos. Então, o caso de semelhança aqui vai ser lado, ângulo, lado. Tá certo? Ó, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Aqui eu tenho lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Ou seja, a letra C e D já está fora. Porque o caso de semelhança é lado, ângulo, lado. Só pode ser ou letra A ou letra B. E para sabermos quais dessas serão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a constante de proporcionalidade entre esses triângulos. O que é que eu faço? Eu vou apenas fazer a razão entre dois lados desse triângulo. No caso aqui, eu vou fazer entre o lado E e o lado D, razão de semelhança entre o lado ED, dividido pelo seu lado correspondente. O lado correspondente ao E e o D é o A e o B. Então, fazendo essa razão aqui, nós vamos ter o seguinte, a medida de ED é 15 e a medida de AB é 6. Fazendo a divisão de 15 por 6, a gente vai encontrar como resposta 2,5, que é a nossa constante de proporção. E aí, gente, utilizando o mesmo princípio, agora só que para o lado EF e o lado BC, a gente consegue encontrar a medida do lado EF, que é o que ele quer, tá bom? Então, fazendo assim, ó, o lado EF dividido pelo seu correspondente, ó, o lado correspondente a F vai ser o lado BC. Isso tem que ser exatamente igual à nossa constante de proporção, que é 2,5, beleza? Quanto que é a medida do lado EF? É esse cara aqui, ó, 8y, 8 mais y, né, na verdade. E eu vou dividir pelo seu lado correspondente, que é o BC, que é dividido por 8. Isso tem que ser igual à nossa constante, que é 2,5. Pessoal, esse 8 está dividindo o primeiro membro da equação. Realizando a operação inversa da divisão, nós vamos multiplicar ambos os lados, o primeiro e o segundo membro dessa equação, por 8.
Então, multiplica aqui por 8. E também multiplico todo mundo aqui por 8, beleza? 8 eu posso simplificar com esse 8, resultando apenas em 8 mais y. E aqui eu posso fazer essa multiplicação. De 2,5 vezes 8, nós vamos encontrar como resposta 20. Aqui eu tenho 8 somando com esse y. Fazendo a operação inversa da adição, que é a subtração, a gente vai subtrair 8 do primeiro e do segundo membro dessa equação, para que não altere a nossa igualdade. Então, nós vamos ficar com 8 menos 8 mais y é igual a 20. Lembrando que, se eu subtrair 8 no primeiro membro, eu também tenho que subtrair 8 no segundo membro, tá certo? Ó, mais 8 menos 8 vai ser 0, a gente pode simplificar, sobra só a nossa incógnita y. E 20 menos 8, nós vamos encontrar y igual a 12. Então, nós encontramos aqui, pessoal, o nosso valor do y sendo 12. Porém, ele quer a medida do lado, tá certo? Então, a medida do lado é esse y que a gente encontramos, mais 12. No caso aqui, ó, vai ser 8 mais 12. Na verdade, já tinha a resposta aqui, que era 20, né? O que dá como alternativa a letra B de Brasil. Lado, ângulo, lado é o nosso caso de semelhança. E o valor de EF é exatamente igual a 20, ó. A gente já poderia ter parado aqui, não é isso? No 8 mais y igual a 20, porém, para a gente treinar a resolução de equação, a gente encontrou o valor do y. E se você substituir y por 12, você vai encontrar exatamente 20, beleza? Então, já chegamos aí à 7ª questão e vamos continuar respondendo nossas questões do Revisa Goiás. Valeu?